A tecnologia trouxe para o mercado imobiliário uma capacidade de geração de negócio muito grande. As pessoas estão mais alugando do que comprando apartamentos em Salvador. Por isso, inclusive, a Uzi Telecom é nossa parceira nisso, por entendermos que a tecnologia hoje faz parte da experiência do alto padrão. Fala olhando para aquela câmera ali, ó. Você que é cliente da Uzi Telecom, que já tem uma das melhores internets hoje de Salvador, e comprar um empreendimento ou Montblanc Rio, assim que você assinar o contrato, uma TV de 75 polegadas para você assistir a Copa na sua TV nova. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Uzicast, podcast da Uzi Telecom. O meu nome é Rebeca Costa. Muito obrigada a você que está me assistindo agora. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Essa entrevista de hoje promete render muitos assuntos legais. E se inscrever também no canal da Uzi, que é muito importante. E hoje vamos conversar com o Jefferson Germano. Ele é empresário do setor imobiliário, fundador do IMóveis e CEO do iConde, administradora de condomínios com atuação em Salvador e região. Entre os seus projetos mais recentes está o Alameda Mall, que daqui a pouquinho vamos conversar um pouco sobre. Tudo bem, Jefferson? Oi, Rebeca, tudo bem? Obrigado, Uzi, pelo convite. Obrigado a você. Obrigado por ter aceitado também, né, o convite. Obrigado você, na verdade. E eu queria que você começasse falando quem é você, quem é Jefferson, fora o empresário. Jefferson é um pai de 3 crianças, né? Um menino de 14 anos, que é o Vitor, Felipe com quase 11, Giovana, minha caçulinha, com 5, casado há 18 anos com Emília. Jefferson é um cara determinado, high-tech, muito conectado, muito focado com a dinâmica de novos negócios, um empreendedor em série. É assim que eu me qualifico, mas acima de tudo alguém focado no cliente, no varejo, em novas experiências de negócio. E torcedor do Vitória? Essa, depois da família, a segunda paixão da minha vida é ser rubro-negro, graças a Deus. Olha, ele tem algo em comum com o CEO, né, da Uzi Telecom, André Costa também, que ele é apaixonado pelo Vitória. Mas em qual momento você percebeu que não queria apenas trabalhar com imóveis, mas construir negócios e experiências? A minha vida toda, né, trabalhando com varejo, trabalhando com consumidor, você vai descobrindo, né, novas conexões, novas oportunidades. E quando você vai para o ramo imobiliário, você não está trabalhando com um produto, você está trabalhando com um sonho de uma pessoa, de uma vida, de uma família, que está construindo, que às vezes, né, ela está juntando todo o capital financeiro de uma vida para realizar aquele sonho do apartamento, da casa própria, da casa de praia. Então, o imóvel, ele consolida realmente a constatação da família, do núcleo familiar, e são aqueles momentos que você tem da lembrança da casa de praia, a lembrança que você tem da casa dos seus pais. Então, para mim, trabalhar com imóveis é realizar o sonho de uma família. Você se considera um cara, tipo assim, de intuição ou mais técnico? Já teve algum projeto seu que no início parecia loucura, mas deu certo depois? Muita coisa, assim. Eu brinco com minha esposa, né? Assim, muitas ideias surgem do nada. E eu sou um cara muito espiritualizado, tenho uma fé muito grande, acredito muito em Deus, sou um cristão. Então, acho que nada surge assim à toa, né? Tudo é construído com a sua fé, com suas aptidões, mas as inspirações surgem a qualquer momento, a qualquer lugar, né? Uma das últimas construções que a gente está fazendo de negócio, que a gente vai falar, que é o Alameda Mall, né? Toda a metodologia desse negócio, toda a construção disso surgiu, né, de um momento viajando na Europa ano passado, assim, na Ponte Carlo, que é uma ponte histórica lá em Praga, que veio aquela luz divina que me disse, não, você faz assim, faz assado. É até estranho, né, para quem você falar assim, mas eu acredito muito, eu tenho muita fé, e eu acho que quando você trabalha muito, quando você se dedica, quando você cria as condições, as oportunidades aparecem. O mercado imobiliário, né, o que você está inserido, para quem vê de fora, parece algo mais frio e técnico. Mas o que está por trás desse mercado que ninguém vê? Tá muito trabalho, né? A gente fala, quem está no ramo imobiliário geralmente trabalha 7 dias por semana.
porque você atende o cliente durante o dia, tem cliente que só pode visitar à noite porque ele trabalha o dia inteiro, tem cliente que só pode visitar o imóvel no final de semana, então seu final de semana está comprometido. Quem quer trabalhar no mercado imobiliário tem que ter essa vontade, saber que você tem que estar disponível para o cliente em vários momentos do dia, da semana. Você tem que ter um planejamento muito grande. Você tem que ter uma capacidade técnica também, porque você está lidando ali com questões burocráticas, legais. Você tem que fazer toda a parte de documentação do imóvel, que a gente chama de due diligence. Você quer saber se o imóvel está apto para ser vendido, porque qualquer movimento que você faça sem a segurança jurídica, sem a segurança do processo, você pode comprometer o investimento de uma família, de uma vida toda. Então, é uma responsabilidade muito grande trabalhar nesse ramo, porque a retaguarda né, tem muita gente que acha não é só mostrar o imóvel, é você entender, você precificar o imóvel, você argumentar com o cliente que está vendendo para ajustar o preço, você criar condições para quem está comprando, às vezes, de ir para um financiamento ou para um consórcio imobiliário, que isso muitas vezes é a ferramenta para ele conseguir chegar àquele sonho dele. Então você está lidando com muitas variáveis e você tem que estar com muito cuidado, porque é uma responsabilidade muito grande. Agora uma pergunta um pouquinho polêmica, tá? Você acredita que o Brasil apoia os empresários? Assim, é polêmica e minha resposta também é polêmica, porque eu acho que não. Eu acho que falta, de forma geral, né? Claro que você vai dizer que ninguém faz, eu não generalizo, mas as regras são muito difíceis, né? Empreender no Brasil é um caminho muito complicado. Você, muitas vezes, né? Eu gosto muito da metodologia, né? Claro, você não concorda com tudo, mas a dinâmica da economia americana, né? Porque você contrata as pessoas, tem gente que ganha ali por hora, que tem 2, 3 empregos. A tomada de decisão ela é muito individual, é da pessoa. Então, a condição para você trabalhar, você pode definir como que você está fazendo. No Brasil, os processos são muito engessados, são muito burocráticos. Desde você abrir uma empresa, você fechar uma empresa. Eu sou formado em administração, tenho MBA em finanças, então para mim, lidar com isso fica um pouco mais fácil. Mas você, às vezes, interagir com a contabilidade para você entender a dinâmica de impostos, de tributos no Brasil, todo o arcabouço empresarial é muito difícil, é muito complicado. É uma tarefa árdua. Não só por isso que 80% das empresas fecham em 5 anos, né? Então, o mercado ele acaba comprometendo muita gente que podia estar com um negócio gerando emprego por causa da burocracia. Não consegue fazer isso. Com certeza, inclusive no podcast passado também falamos sobre isso. Era um empreendedor, um empresário que entrevistamos, o Wellington. Ele tem uma corretora de seguros. E ele também falou a mesma coisa, que realmente o Brasil não apoia os empresários de jeito nenhum. Que ele quer que o país quer que você viva na carteira assinada, viva à mercê do Estado. Enfim, é muito difícil mesmo. Fora o tanto de impostos que você paga, né, como empresário. Você que é MEI, eu sou MEI, né? Eu sou microempreendedora e eu pago uma taxa para gerar nota fiscal. Eu acho isso um absurdo. Não, é um absurdo. E você não fomenta você ser MEI e amanhã você migrar para um regime melhor, do Simples. Você acaba penalizando quem tem um resultado melhor. Então, você acaba sendo penalizado. E você não, é melhor nem faturar mais, porque a carga de impostos que eu vou mudar vai ser tão grande que é melhor eu ficar estagnado. Faturar o que eu estou. Então, não faz sentido. Você não fomenta o empreendedorismo realmente no Brasil. Sim, com certeza. Agora a gente ouve muito que o consumidor mudou, né? De 5, 10 anos atrás. Ele não é o mesmo consumidor de hoje. Você acredita nisso? A tecnologia fala muito sobre isso, né? Além do consumidor, as ferramentas, né? Eu sou, né, meio dinossauro da tecnologia, né? Como eu falei, eu vim de telefonia, eu fui estagiário da Vivo em 1996. Então, na época que fui estagiário, você, para comprar um celular, você tinha que fazer uma carta de habilitação, ser sorteado para conseguir... Imagina isso no dia de hoje, você fala assim, que você tinha que ser sorteado para poder comprar um celular e você ainda pagava para receber ligação. Você vê como a dinâmica mudou em 30 anos. Em 30 anos. Então, a própria tecnologia hoje permite... O celular... você tem hoje mais capacidade no celular hoje do que você tinha do homem que foi para a Lua, para o computador do homem que foi para a Lua. Então, hoje é uma ferramenta de negócio, é uma ferramenta
de trabalho extremamente parruda para você gerar vídeo, gerar conteúdo. E isso tudo também mudou a dinâmica do consumidor. Dificilmente o consumidor hoje chega e vai comprar na loja sem ter pesquisado na internet, sem conhecer o produto. Você tem hoje TikTok Shop como uma das principais ferramentas de venda hoje do varejo. Então, esse conceito, né? Às vezes o varejo inventa os nomes mais bonitos, omnichannel, né? Que nada mais é da unificação de todos os canais de venda, não só isso. Você tá no digital, você está no físico. Não adianta você estar no digital se você não se preocupar com o atendimento da loja. Não adianta você ter um atendimento bom na loja se você não tem visibilidade no digital. Acaba sendo um conjunto de coisas. E com isso mudou também a percepção e a exigência do consumidor. O consumidor passou a ser muito mais rigoroso na escolha da empresa que ele se relaciona. Agora, você deu um número, né, alarmante, que 80% das empresas que são abertas em menos de 5 anos fecham aqui no Brasil. O que você acredita que faz esse empreendedor fracassar, entre aspas? Primeiro que é muito difícil você ter a preparação do empresário. Tem muita gente que ficou muitos anos trabalhando na iniciativa privada e aí recebe o fundo de garantia e resolve empreender. Você tem poucas escolas de negócio, você não tem uma formação desse empreendedor. Primeiro, que o ambiente ele é muito difícil. Segundo, que você não tem a preparação. Então, você pegar um ambiente onde você tem uma carga tributária puxada, onde você tem uma série de normas a seguir, seja de AVCB de corpo de bombeiro, seja relação com prefeitura, desde você botar uma placa na porta da loja, você tem que ter o alvará de publicidade. Sim. É tudo muito complicado, né? Você podia, não que não deva existir regra, não é isso que eu estou falando, mas a coisa podia ser muito mais simples. Num só canal você centralizar tudo e gerar todas as guias que você tem. Não, você tem que ir na prefeitura tratar uma coisa, outra coisa é a Secretaria da Fazenda Estadual, outra coisa é Corpo de Bombeiro. Acaba ficando tão complicado, por isso que algumas pessoas deixam de fazer. E aí muita gente acaba querendo empreender, tem um sonho de ter seu negócio próprio, mas não entende de todas essas dificuldades. Então, a falta de preparo, mais um ambiente extremamente complicado, eu acho que o resultado disso é 80% das empresas fechando. Infelizmente, né? E são sonhos que aí são destruídos. Às vezes a pessoa passa anos pensando naquilo, pensando nessa empresa, e quando vive na prática, pesa muito, né? Muito, é muito complicado. É muito você ver a família que construiu aquilo, que ele foi lá, planejou e depois, em 2, 3 anos, além de você não ter dado o resultado, muitas vezes você tem uma dívida fiscal, uma dívida trabalhista, uma dívida tributária para resolver. Então, acho que o Brasil falta fomentar isso, falta melhorar o ambiente de negócio, falta preparar as pessoas para que querem realmente investir, enveredar pelo empreendedorismo, ter uma capacitação técnica para que isso ocorra da forma correta. Voltando ao mercado imobiliário, você acredita que esse setor é resistente à inovação ou isso mudou? Vem mudado muito. Hoje todas as grandes imobiliárias, os grandes corretores estão forte no digital, estão editando os vídeos, estão editando o conceito, a modelagem do negócio. O Instagram hoje é a principal ferramenta que a gente tem de venda. Por quê? O cliente está fazendo um tour, né? Ele tem um vídeo do imóvel, ele está vendo qual é a dinâmica, como é que é o tamanho da sala, qual é a vista que o imóvel tem. Então, a tecnologia trouxe para o mercado imobiliário uma capacidade de geração de negócio muito grande. Hoje, a Mais Imob mesmo, hoje a gente tem, em média, 2 milhões de visualizações no Instagram e muitas das visitas que a gente tem são geradas pela visibilidade no digital, tá? Porque o cliente se acaba sendo mais assertivo, ele já sabe mais ou menos se aquele imóvel ou não está dentro do perfil que ele quer. Muitas vezes o cliente via, né, há 20 anos atrás, um anúncio do jornal, ele tinha especificação, ele chegava lá, era totalmente diferente do que ele imaginava. Hoje, com o digital, principalmente com o vídeo, essa realidade mudou. Ele acaba chegando no imóvel já entendendo basicamente como o imóvel é à disposição do imóvel. Com certeza, e também tem essa questão do algoritmo, né? Por exemplo, a gente pesquisa apartamentos para alugar. Eu fazia muito isso quando eu estava noiva, há 2 anos atrás. Aí havia apartamentos para alugar, aí eu via naqueles App Imóveis, esses sites mais tradicionais, né? Que é de aluguel e venda de apartamentos, de casas, enfim, de imóveis. E aí aparecia no meu Instagram
do nada, um patrocínio. Aí é o chamado pixel. Eu faço isso na imagem também. Você bota o pixel, ou seja, todo mundo que buscou apartamento para alugar de 2 quartos, você fez aquela busca, então aparece para você o que a gente tem de 2 quartos para alugar. Então, hoje, né, esse pixel que você faz tanto no site quanto no Instagram serve para que o Instagram entenda o que é que você está buscando. E você acaba recomendando para você aquele imóvel, seja de uma imobiliária A, B ou C. Mas a gente fala, a tecnologia facilita. Então, quem é empresário hoje do ramo imobiliário que não está familiarizado com tecnologia vai ficar para trás. Com certeza. Inclusive, eu tava até falando com meu marido esses dias. Aparece tanto vídeo pra mim, e eu não tô pesquisando, de corretor no TikTok. Aí mostra daqui de Salvador, mostrando a casa em Salvador e tal. Inclusive, teve uma mesmo que o prédio era... Meu Deus, o prédio é horroroso, mas a casa toda reformada, toda bonita. E é isso, né? Isso que você dá valor, porque às vezes você olha de fora, você não sabe o que está dentro, e é por isso, eu acredito também nisso, que as pessoas, os corretores, os empresários, todo mundo tem que estar no digital, porque você mostra aquilo que... Como é que a pessoa vai saber? Para mim, todos os apartamentos... É nossa mente preconceituosa mesmo. Preconceito vem de preconceito, você não sabe. Para mim, todos os apartamentos ali vão estar acabados. Mas aí, quando ele mostrou assim, um apartamento por dentro perfeito, maravilhoso, lindo, um apartamento amplo também, com varanda, com área gourmet, enfim. Eu acho engraçado, né? A gente tem alguns clientes que interagem muito com a gente na rede social. Sim. E aí você começa a perguntar, o que você está buscando? Não, Jefferson, eu não estou buscando nada, não. Só que eu gosto muito de ver o que você posta, os vídeos, as casas, naquilo, porque aquilo é uma forma das pessoas projetar, né? Projetar o sonho, projetar o que ela quer construir na vida. Então, a gente se preocupa muito com esses detalhes, porque, na verdade, a pessoa está ali construindo o seu futuro, né? O que é que eu quero chegar, onde que eu quero ter, o apartamento que eu quero ter, a casa de praia que eu quero ter. Então, é muito bacana você ver que isso você está contando histórias ali, história de imóveis, e as pessoas estão construindo perspectivas com base no que você está anunciando. E também, por exemplo, aí eu vejo um apartamento que é em L. Aí eu vejo todo decoradinho por dentro. Ele fala, na minha casa é pra fazer isso também, minha parede também é em L. Tem muito isso. Inclusive, gente, desculpa, nada contra os arquitetos, nada contra. Mas eu planejei meu apartamento todo pelo ChatGPT. Dá pra fazer também, né? A gente às vezes faz isso na visita, né? De corretores que trabalham com a gente, vai na visita, tira a foto do apartamento vazio, né? E aí ele diz, mas como é que cabe aqui uma mesa? Aí o ChatGPT faz, não, cabe aqui a mesa de 6 lugares, você fez a toda a disposição. Então, é uma ferramenta. Antigamente você tinha que levar uma trena para olhar para mim. Hoje nada disso. Então ali você já está dando a ele. É claro que, né, muitas vezes você precisa de um profissional da área de arquitetura para ver o que é que se pode mexer naquela parede, se é estrutural, se não é. Mas de forma geral você consegue dar uma visibilidade, né, projetar melhor se aquele imóvel se encaixa dentro até da sua dinâmica familiar. Não, eu almoço todo dia aqui com meus filhos, eu preciso de uma mesa grande, né? A gente tem a Imóvel Point não vende, mas vende Imóvel Point também. Se você não almoça em casa, se você só sai de casa de manhã, se você chega em casa às 7 da noite, vai realmente fazer diferença se o apartamento é poente ou nascente? Não vai fazer diferença. Então, às vezes você está pagando um pouco mais por um apartamento nascente e aquilo efetivamente não está trazendo um resultado para você. E até apartamento nascente é maravilhoso, mas muitas vezes o apartamento nascente e a pessoa tem rinite, alérgica, essa coisa toda. O apartamento nascente ele acaba acumulando mais umidade, né? E aí, né, esse tempo em Salvador nunca é tão frio, mas tempo que esfria um pouco a temperatura, a pessoa não começa a ter rinite atacada e não entende, bom, eu estou num apartamento adequado porque é mais úmido, as paredes ficam mais frias. No apartamento point você não tem essa opinião, essa preocupação. Então, até nisso, cabe o nosso papel de consultor imobiliário, de estar ajudando o cliente, de fazer essas perguntas, entender o que é que... Às vezes, nenhum cliente realmente sabe o que é que ele precisa. Às vezes, ele sabe o que ele quer, mas necessariamente o que ele quer não é o que ele precisa, né? E aí, cabe a você mostrar isso para o cliente para enxergar e encaixar as duas coisas, né? Você convida o seu marido, pô, a gente almoça em casa, a gente não... Você passa o dia todo na rua, será que vale a pena você ter... Ligar para isso, para ver se é nascente ou poente? Exatamente. Então, né, naquele momento, às vezes, você perde uma oportunidade de compra de imóvel, mas eu não quero porque é poente, mas... não vai fazer diferença prática para você. E você acredita que as pessoas estão mais alugando do que comprando apartamentos em Salvador? A demanda de aluguel está muito alta, tá? Em Mais Imóvel a gente só trabalha com venda, mas ao mesmo tempo as opções de locação estão cada vez menores. Por quê? Porque primeiro problema hoje é a taxa Selic.
Quando você tem uma Selic muito alta, você não incentiva as pessoas a alugarem imóvel. Então, vamos pegar um exemplo. Um imóvel de R$ 500 mil. Um imóvel de R$ 500 mil, você vai ter, em média, aí 0,4%, 0,5% de locação. Então, o custo de locação vai ser R$ 2.000. O imóvel que você vai ter R$ 2.000 de locação, você tem, em média, R$ 5.000 de rendimento numa renda fixa, no CDB da vida. Então, é melhor você alugar por R$ 2.000 e ter risco do locatário não pagar, ter problema com o imóvel, você deixar seu dinheiro aplicado no CDB da vida e ter R$ 5.000 de rendimento. Então, a Selic alta, ela prejudica quando você vai financiar, porque você está com uma taxa mais cara, mas, ao mesmo tempo, ela tira muito estoque de imóvel do mercado, porque o cliente prefere vender o proprietário do que alugar. E o que é que a gente explica para o nosso cliente? É muito melhor comprar com a Selic mais alta, porque daqui para frente a tendência é de queda, porque, né, para quem não entende o linguajar mais do mundo financeiro, a Selic nada mais é do que a taxa referencial de juros do Brasil. Então, essa taxa referencial é que baliza a dívida pública. Quando você compra um título de tesouro direto, nada mais é do que você pegar título do governo, você está emprestando dinheiro para o governo. Então, quando a Selic está muito alta, você está aumentando a dívida pública do governo. Então, essa Selic alta, ela tende a ser de curto prazo. Então, a gente já está no viés de baixa. Então, quando você compra imóvel com a Selic mais alta, você está comprando imóvel mais barato. E quando essa Selic baixar, você pode fazer a chamada portabilidade financeira. Então, você vai pegar aquele crédito, financiamento que você tem no banco privado ou na Caixa Econômica e dizer, não, agora eu quero renegociar. E você paga uma taxa mais barata. Então, a tendência a longo prazo é você reduzir sua prestação. Então, Jefferson, eu vou esperar baixar a Selic para comprar o imóvel. Quando baixar a Selic, o imóvel sobe. E se o imóvel subir, muitas vezes você não consegue encaixar aquele imóvel dentro da sua renda. Então, qual o melhor momento para você comprar imóvel? Qual é o melhor momento que você acha que é para comprar imóvel, Rebeca? Quando a Selic estiver baixa? Não, o melhor momento foi ontem. Sim. O segundo melhor momento é hoje. E o terceiro pior momento é amanhã. Então, sempre você vai dizer, não, eu vou esperar. Não. Todo mundo quer uma oportunidade, a gente brinca, né? Todo mundo quer uma bolacha quebrada, é o termo que se usa no mercado, mas encaixa. Imóvel tá do jeito que você quer, encaixa no seu planejamento financeiro familiar, faça aquilo, porque imóvel é um patrimônio, é um lastro que você vai ter. Eu não conheço ninguém que tenha perdido dinheiro comprando imóvel. Inclusive, eu já entrevistei um corretor também e eu falei para ele qual vale mais a pena, comprar um carro ou comprar um apartamento. Aí ele falou, daqui a 5 anos, quanto vai estar valendo o carro? Eu falei, deve estar valendo menos. E o apartamento? Eu falei, dependendo, deve estar valendo mais. Ele, então pronto, também é comprar um apartamento. E muitas vezes as pessoas, não, eu quero comprar um apartamento de 800 mil. Mas primeiro você pode comprar um de 500, arrumar, ficar. Depois desse 500 está valendo 600. O salto de 600 para 800 é mais fácil do que você sair de 0 para 800. Para 800, exato. A gente chama de alavancagem imobiliária. Então, você pode ir no passo a passo, porque às vezes você está só trocando a prestação. Já fiquei aqui, eu guardei mais um dinheiro do fundo de garantia, dessas coisas todas, e aí eu consigo comprar um imóvel mais caro, entendeu? Sim, com certeza. Mas também tem uma coisa, né, que, por exemplo, eu moro de aluguel hoje, né? E aí, a gente estava planejando comprar um apartamento, e o condomínio que a gente mora, o apartamento está custando R$300 mil, o mínimo. E aí eu falei, tá bom, beleza, bora fazer o financiamento e tal. Aí Vitor, não, mas tem que ter pelo menos 30% do valor. Quanto é? 100 mil. Eu falei, 100 mil? Não. Tá vendo? Aí você precisa de uma boa consultoria imobiliária. Preciso. Então, por exemplo, imóveis hoje até R$600 mil se encaixam no Minha Casa Minha Vida. Jefferson, significa que é aquele condomínio popular. Não é isso. A gente está falando de qualquer lugar, de qualquer imóvel que custa até 600 mil. O programa Minha Casa Minha Vida é para financiamento subsidiado. Então, você tem uma taxa menor, condições melhores de compra do que imóveis que custam mais de 600 mil. Então, muita gente, quando a gente fala, mas está no Minha Casa Minha Vida. Não, eu não quero condomínio, aqueles condomínios, não vou para Simões Filho. Não é nada disso. É o programa como um todo. Então, se no seu prédio o apartamento custa 300 mil, esse apartamento se enquadra no programa Minha Casa Minha Vida. Quais são as condições? Você tem um imóvel até 600 mil e uma renda familiar até 13 mil reais. Então, são as duas condições para que o imóvel, para que a compra se enquadre no Minha Casa Minha Vida. Tendo essa condição, você, em média, você precisa de 10% ou no máximo 20% de recurso próprio. Jefferson, quer recurso próprio?
Recurso próprio é o que você tem na conta, o seu FGTS também conta. Então, se você tiver FGTS, soma com recurso próprio. Tem programas que você consegue, tem bancos hoje que financiam até 90% do imóvel. Tá? Então, o Itaú, o Santander agora entraram no programa Minha Casa Minha Vida. Então, o seu imóvel de 300 mil reais, hoje você consegue comprar com 30 mil reais de poupança de sinal. Tá? E desses 30 mil, se você tiver 15 mil de FGTS, só precisa de 15 mil para comprar um imóvel. Tá vendo qual é a diferença de ter um consultor imobiliário? Total. Aulas, viu, galera? Que eu também não fazia ideia disso. Para mim, tinha que ter 100 mil reais. Aí eu falei, você tem 100 mil reais? Ele não, eu falei, eu também não. Precisa disso. Se você for cliente hoje no Itaú, é muito fácil. Os créditos são pré-aprovados e o Itaú aderiu ao Minha Casa Minha Vida. Então, se você for cliente do Itaú, você não precisa, às vezes, nem comprovar a renda. Você já tem um crédito pré-aprovado, a vistoria é online, ele nem vai no imóvel e você compra seu imóvel. É aí que você está trocando hoje. Quanto que você paga de aluguel hoje? Eu pago 2 com condomínio? Não, só aluguel. 2 mil. 2 mil. 2 mil é uma prestação. Às vezes é mais barata até do que a prestação do que você vai pagar dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então, você está trocando um aluguel, que é dinheiro que vai para o ralo, que você não tem retorno nenhum, para um imóvel que é seu. Então, amanhã o que você está pagando está batendo do seu saldo devedor para o imóvel virar seu. Uhum. Então, é o dinheiro que você está batendo do seu financiamento. Então, a gente vai conversar depois, você vai comprar seu imóvel com a gente. Amém. Amém, vou comprar sim. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o Alameda Mall. Você falou, né, que a ideia veio em uma viagem que você estava na Europa. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso. A modelagem do negócio surgiu nessa viagem que eu fui para a Europa. A idealização do negócio é da Aze Nunes, que são meus sócios lá no Alameda Mall. Um abraço a Pedro Aze, Eduardo Aze, Lula Nunes e Rafael Papaléu, que foram visionários disso. Hoje a Aze Nunes é a principal construtora no Caminho das Árvores. A gente tem o Mont Blanc Rio, que é um 3 suítes, 133 metros quadrados, fantástico, um projeto, varanda gourmet, nascente total. Acabamos de lançar o Arvoredo, 145 metros quadrados, 4 suítes na Alameda das Cajazeiras. Temos mais 3 projetos aí para serem lançados no Caminho das Árvores. Entregamos no ano retrasado o Belvedere Rio, 210 metros quadrados, 4 suítes, o melhor empreendimento de alto padrão do Caminho das Árvores, quadra de tênis, medidas oficiais, 5 espaços gourmets, quadra de squash. Então, assim, é um projeto fantástico. E aí, a gente enxergou no Caminho das Árvores o novo vetor de crescimento de alto padrão da cidade. Tá? Você já tem uma saturação no Horto, Vitória não tem mais espaço e as pessoas estão migrando para o Caminho das Árvores. E a gente enxergou naquele terreno ali, que é na Alameda dos Sombreiros, o principal, o epicentro disso tudo do Caminho das Árvores. Então, a Alameda Mall nasce para ser o primeiro shopping de alto padrão de Salvador. São 5 pavimentos, 4 pavimentos de loja e serviço, um rooftop com 5 operações de alta gastronomia, 2 pavimentos de estacionamento e mais do que tudo, uma filosofia, a estruturação de ser um shopping de alto padrão de serviços e comodidade para o cliente daquela região. Então, a gente está pensando em tudo, em toda a jornada do cliente. Por isso, inclusive, a Uzi Telecom é nossa parceira nisso, por entendermos que a tecnologia hoje faz parte da experiência do alto padrão. Tá? Então, seu filho está viajando, tem agora a viagem no meio do ano, que muitas escolas, muitos pais, o filho vai para os Estados Unidos. Então, você está com aquele momento que você está almoçando, imagina seu filho fazer uma chamada de vídeo e você não tem sinal do celular para falar com seu filho que você não vê há 10 dias e você não tem internet. Então, você vai perder esse momento. Então, tecnologia, muitas vezes você só sente falta quando ela não funciona. Que quando ela funciona, você não lembra. Então, o que a gente está criando no Alameda Mall, junto aí com a Uzi Telecom, é toda a estruturação de cabeamento, de sistema, para o cliente ter uma experiência o tempo todo de alta velocidade de internet. O lojista trabalhando no TikTok Shop, postando no Instagram com internet de alta velocidade. Sim. O cliente entrando no estacionamento e a gente ter câmeras de vigilância com segurança preditiva, que a gente está fazendo todo o sistema. Todo o sistema do Alameda Mall é um sistema altamente inteligente de processo. A gente está fechando com a empresa que faz toda a parte, além do monitoramento normal, a gente tem toda a inteligência de mapeamento, qual é a zona quente do cliente, onde o cliente está passando mais, qual a idade do cliente, qual o perfil do cliente.
No estacionamento, nós vamos ter uma tecnologia de ponta de segurança preditiva. O que é? Não, tem alguém com um comportamento suspeito no estacionamento, o algoritmo vai identificar e o segurança vai... Às vezes, né, é um comportamento suspeito e não é um problema, sim. Mas está com alguma dúvida, está com um problema de localização do carro. Sim. Então, a gente está pensando em todos esses processos. E a tecnologia faz parte do Alameda Mall e a Uzi Telecom como nossa parceira aí. Né? A gente está desenvolvendo uma série de ações aí para o Alameda Mall para que a gente tenha uma experiência de conectividade completa para o cliente. Fico muito feliz com essa nova parceria da Uzi com a Alameda Mall. Com certeza eu falo em nome da Uzi que todos estão super satisfeitos, que essa parceria vai render muitos outros projetos. O Alameda Mall já é um sucesso, nem está inaugurado ainda. E com certeza, mais uma vez, será um grande sucesso, uma grande conquista. E para celebrar essa parceria, nós acabamos de fechar com a Uzi. Então, todo cliente da Uzi Telecom que comprar o Montblanc Rio, o Arvoredo, vai ganhar uma TV de 75 polegadas para assistir a Copa do Mundo na TV de 75 polegadas de alta resolução. Então, é uma ação exclusiva com a Uzi Telecom para os clientes da Uzi Telecom que se tornarem clientes da Azi Nunes. A gente vai estar fazendo uma ação especial que é justamente para celebrar essa parceria da gente com a Uzi Telecom. Atenção! Notícia importantíssima para você que é cliente da Uzi Telecom. Fala olhando para aquela câmera ali, ó. De novo. Você que é cliente da Uzi Telecom, que já tem uma das melhores internets hoje de Salvador, você que for cliente da Uzi Telecom e comprar um empreendimento ou o Montblanc Rio, que é um 3 suítes, 133 metros quadrados, nascente total, infraestrutura completa, na Alameda dos Sombreiros, você ganha. Não é sorteio. Você ganha, assim que você assinar o contrato, uma TV de 75 polegadas para você assistir a Copa na sua TV nova. Então, vale para o Montblanc Rio, vale para o Arvoredo, que é outro lançamento nosso, 145 metros quadrados, 4 suítes, Alameda das Cajazeiras, também no Caminho das Árvores. Então, você comprou um Arvoredo, você vai ganhar sem sorteio, na hora, uma TV de 75 polegadas, uma parceria da Azi Nunes com a Uzi Telecom. Não perca essa chance. Você que é cliente Uzi, está assistindo nosso podcast, provavelmente esse corte vai sair no Instagram. Não perca, essa oportunidade é única. Você que quer ganhar uma televisão novinha para a sua casa, 75 polegadas. 75 polegadas. Não se esqueça, está procurando apartamento em Salvador, gente, a localização desses prédios é perfeita. Fica bem ali no Caminho das Árvores, na Alameda dos Sombreiros, o Montblanc Rio, e lá na Alameda das Cajazeiras, o Arvoredo. Então, se você quer um 3 suítes, é o Montblanc Rio, e um 4 suítes, o Arvoredo, 145 metros quadrados. Não perca essa oportunidade única, ó, de bombejada para você. E você falando do Alameda Mall, deu para perceber que não vai ser um shopping tradicional. Não vai ser como qualquer um, não é isso? Não vai ser. A gente está olhando, como eu falei para você aqui, todo o momento do cliente no shopping, desde a chegada dele, a climatização. A gente está desenvolvendo um cheiro específico para o shopping. A gente está desenvolvendo uma parceria para treinamento da equipe, seja a equipe orgânica, de limpeza, de segurança, dos vendedores, para que a gente tenha um serviço de alto padrão. Né, de a gente deixar de ter aquele rótulo, não, porque em Salvador você não tem um atendimento, a gente vai ter um atendimento de toda a jornada do cliente. Então, o Alameda Mall é um shopping pautado em 3 bases, que é wellness, que é tudo bem-estar. Então, a gente vai ter academia de última geração no sentido de spinning, hot yoga, RPG, pilates, salão de beleza, um spa de 200 metros quadrados. Então, você que é mulher, quer fazer sua massoterapia, seu banho de lua, eu nem sabia que o nome era banho de lua, mas seu banho de lua, que eu vou descobrindo o que é, entendeu? Sua drenagem, vai ter um spa para você relaxar, aí você vai fazer seu yoga, depois você vai comprar seu look novo, seu look fitness, e você vai almoçar, jantar com seu filho que estuda ali no Bernoulli, pertinho. A gente vai ter 5 restaurantes no rooftop de alta gastronomia. Então, wellness, serviços e gastronomia são os 3 pilares do shopping. Então, a gente está muito focado em bem-estar. A gente sabe que o que mais importante para o cliente hoje, principalmente em Salvador, é aquela questão da sensação de segurança, de ser bem atendido, de ter tranquilidade para você viver momentos únicos com a sua família. Com certeza. Agora,
Você acredita, na sua humilde opinião, que o shopping tradicional já está se cansando? Você acredita que o cliente quer uma experiência nova? Grande problema dos shoppings tradicionais, eles são muito grandes. E quando você tem um equipamento muito grande, você tem lojas que vão bem, lojas que vão mal. O próprio grande varejo que a gente chama, né? Lojas de departamento. Aí você tem lojas de departamento de roupa que hoje concorre com o Shein, com Temu, aí você tem as lojas de eletrônica que concorrem com o Shopee, com a AliExpress, com o Mercado Livre, né? A gente tem um hub de entrega do Mercado Livre aqui, né? Então você compra o Mercado Livre, às vezes entrega na mesma hora, no mesmo dia. Então, existe uma rede, né? Há um tempo atrás, como eu trabalhava no varejo, que dizia que preço é tudo. Sim. Não, preço não é mais tudo. Porque se você quiser brigar por um preço, você nunca vai conseguir concorrer com o digital, com a internet. Preço é uma das variáveis que você tem que ter, é entregar benefício para o cliente, é entregar qualidade, é entregar um produto que realmente ele vai proporcionar ao cliente aquilo que você está dizendo que ele proporciona. Então a gente está enxergando no varejo essa mudança de consumidor, essa mudança das empresas que estão construindo relação consumidor, porque não adianta você querer brigar por preço, porque as margens diminuem, você tem um custo ainda maior de frete, das coisas todas, e você nunca vai concorrer com o digital no preço. Então, o mais importante, entregar experiência, entregar benefício, entregar cliente, criar vínculo com esse cliente. Então, se o varejo não tiver dentro dessa nova metodologia, desse novo cenário econômico, você não vai conseguir sustentar. Agora, eu falando, né, como consumidora assídua de lojas de internet, eu compro na Shein, inclusive compro agora na Shein, né, voltei a comprar porque Lula tirou a taxa de importação das nossas compras, graças a Deus, ano eleitoral, né, claro. Mas eu vejo que, por exemplo, algumas lojas físicas têm as suas vantagens. Eu não compro sapato na internet porque eu tenho medo de não dar no meu pé. Porque meu pé é 36, 37. Tem numeração 36 que dá no meu pé, tem numeração 37, às vezes até 38. Roupa também eu não me arrisco a comprar na internet. Prefiro loja física. Então, você acredita também que as lojas físicas têm essa vantagem de, por exemplo, essas questões, tipo, de loja de sapato, loja de coisa de casa. Coisa de casa também tenho muito medo do material ser ruim da internet. A loja física tem uma coisa que a internet nunca vai ter, que é o contato com o cliente, que é o tete-a-tete, que é você realmente ter a experiência de usar o produto, calçar o produto. Mas você, ao mesmo tempo, a loja física tem que se transformar. Pensa aí, Rebeca é um cliente que calça 35, 36. Quantos sapatos Rebeca comprou nos últimos 2 anos? Se chegou um sapato 35, 36, que ela comprou um marrom, agora chegou um preto. Por que eu não mando para a Rebeca que chegou o preto agora, sabendo que ela já tem um marrom? Ó, Rebeca, aquele mesmo modelo. Onde está isso? Está a inteligência de dados. E onde está a inteligência de dados? No processo, na tecnologia. Então, sim, a loja física só vai concorrer com o digital quando você pega as ferramentas do digital e coloca na física. Então, às vezes você vai chegar na loja, no Alameda Mall, a gente vai ter a primeira concierge IA de um shopping no Brasil, porque a Aline, que é a nossa concierge, vai dizer: oi, Aline, oi, Rebeca, tudo bem? Você chegou no shopping, você vai receber aviso. O restaurante que você gosta, lá em cima, o italiano, tá com uma promoção de prato executivo aqui, lançou um prato novo, porque você não vai lá experimentar? Porque quando você vai chegar no shopping, você vai receber isso. A loja que você compra de sapato, chegou a coleção nova. Então, a gente está integrando isso tudo. Por quê? Porque a gente está sendo mais assertivo, a gente está falando com o cliente o que ele compra. Você não vai receber um spoiler lá de 50 promoções de coisas que você não faz a menor questão, mas eu uso, né? Eu tenho algumas questões ortopédicas aí, então eu só uso sapato da Democrata, na mesma linha. Então eu chego ali na Democrata, eu já sei o sapato que eu quero. Sim. Então se a Democrata tem ali, ó, Jefferson, chegou o sapato, que é a linha Comfort, só que é um modelo novo, provavelmente eu vou comprar, porque eu sei que funciona para mim. Então, quando você usa a tecnologia dentro do varejo físico, trazendo o cliente para a experiência, que é comprar na loja física, experimentar o sapato, ficou bom, não ficou bom, que é diferente, né? Eu preciso de sapato mais largos, às vezes você compra, vê a foto, não ficou legal. Então, é você trazer essas ferramentas para que a loja física possa ser, sim, competitiva com o digital, mas complementando experiências e não achando que você vai conseguir vender mais barato do que o fabricante da China. E o atendimento também, né, é algo que conta muito. Você falou da questão do contato físico, isso é muito importante, mas também eu acredito que o atendimento, quando você tem um bom atendimento em lugar, ao mesmo tempo, se você tiver um atendimento péssimo, você
fica ou traumatizado, ou quando tem atendimento bom, você fica... Dificilmente você vê alguém na rede social, na internet, fazendo relatos de experiências positivas, né? Sim, sempre negativas. As pessoas vão fazer relatos de experiência negativa. Pô, Sim. fui ali naquela loja do sorvete, o sorvete não estava bom, a comida estava estragada. Assim, dificilmente vai dizer, pô, eu fui lá naquele restaurante e a comida realmente é muito boa. Raramente você tem isso. Então, você tem que controlar isso. Você tem que dizer ao cliente, ó, eu tô aqui para lhe atender. Olhar nos olhos do cliente, ouvir o cliente. Então, muitas vezes você tem aquele atendimento robótico, né? Que você começa a falar, cada cliente do perfil, eu sou um cara extremamente objetivo. Eu já sei o que eu vou comprar, sei o tamanho que eu uso, eu quero 1, 2 blusas de cores diferentes, daquele tamanho, o sapato daquele. Então, mas tem clientes, Rebeca, mais detalhista, deixa eu pegar, deixa eu ver, deixa eu experimentar coisas diversas. Então, o vendedor, ele tem que saber fazer essa leitura do cliente. Entregar o que realmente o cliente está buscando e não o que ele está vendendo. Pessoal, estamos encerrando essa entrevista maravilhosa. Eu falei pra vocês, eu prometi tudo e entreguei tudo. Na verdade, Jefferson entregou tudo, porque ele é um cara extremamente inteligente. Você soube mais do setor imobiliário, você soube mais sobre esse Alameda Mall, o shopping que está sendo construído. E quando é a inauguração do Alameda Mall? A gente inaugura o Alameda Mall no final de 28. Nossa programação é inaugurar em dezembro de 28 o primeiro shopping de alto padrão de Salvador. Estou mega ansiosa. Jefferson, por favor, me chame, tá? Com certeza. A Uzi Telecom é parceira e vocês são os primeiros a ser chamados para a inauguração. Eu vou, com certeza, vou gravar tudo para as minhas redes. Com certeza vai ser um momento inesquecível. Muito obrigada, Jefferson, por essa entrevista. Obrigado a você, obrigado a Uzi pela parceria, pela oportunidade. Vamos construir, com certeza, novas experiências para o consumidor. Quer falar mais alguma coisa? Muito obrigado. Já falo muito, você já viu, né? Não tô reclamando disso não, mas se você quiser deixar algum Obrigado, recado. Pessoal. Quem quer saber mais de imóvel, se você está buscando imóvel, imais.imob, é o Instagram da imobiliária. A gente está bem segmentado em compra e venda de imóveis de médio e alto padrão. Se você está buscando um atendimento diferenciado, uma consultoria em compra do imóvel, fala com a gente. Nós temos imóveis em Salvador e todo o litoral norte. Acompanha o Alameda Mall também nas redes sociais. A gente tem o Instagram, Alameda Mall SSA. E a gente tem também o site do Alameda Mall, que é alamedamall.ssa.com.br. Olha, conhece e estamos disponíveis para tirar dúvidas, conhecer. Você que é lojista, quer montar uma operação. O Alameda Mall é um shopping com estruturação financeira diferente. A gente tem oportunidades para investidor. A gente criou um fundo imobiliário dentro do Alameda Mall, vai ser uma SA fechada. Então você que quer investir, quer ser sócio do Alameda Mall, você pode ser. Entre em contato com a gente, que a gente tem realmente um produto, seja na experiência com o cliente, seja na modelagem de negócio, bem diferente que tem no mercado. É isso aí. Muito obrigada a você que assistiu a gente até aqui. Um beijo. Não se esqueça de curtir, de comentar, compartilhar esse vídeo. Essa entrevista foi maravilhosa. Se inscrever no canal da Uzi. Seguir a Uzi nas redes sociais, gente. O conteúdo do Instagram da Uzi tá muito bom. Você não pode perder. É isso. Um beijo. Tchau, tchau.